Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Elton Dantas, beleza? Tudo bem aí com vocês? Hoje a gente vai continuar falando sobre a Era Vargas. Página 105 até a 112, olha aqui do livro de vocês, tá certo? E então vamos meter bronca, certo? Aqui eu vou começar com a frase de vocês, né? A história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Eu quero falar essa frase porque no decorrer da nossa aula eu vou voltar a essa frase para que a gente possa discutir a relação entre a história e o período moderno, né? E meio que para que serve a história, né? Tá certo? Mas vamos continuar. Primeiro aqui, ó, continuar falando sobre o governo constitucional. Até a aula passada a gente viu o governo provisório e viu o golpe que o Vargas deu, né, ali tirando a oligarquia café com leite do poder e se colocando aí na posição de presidente, né? Ou ali, pelo menos por algum tempo, como presidente, até conseguir, após a Constituição, assumir aqui esse período, né, de governo, por isso constitucional, porque aqui já tinha uma Constituição que regia e que controlava o que é que o Vargas podia ou não podia fazer. Apesar disso, né, ele ainda manteve esse caráter, né, essa característica do governo dele de ser centralizado, né, e passou também, para além disso, a se juntar com regimes totalitários. Que regimes totalitários era esse, professor? A gente vai lembrar que a gente tinha o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Então, o governo Vargas teve muita conversa com esses povos. Até a gente vai ver aqui algumas ações que podem ser consideradas, né, desumanas até. Então vamos aqui, né? Ele manteve essa lógica e a sociedade brasileira entrou numa onda mundial, né, que é a onda dessa polarização ideológica. De um lado a gente ia ter aqui o nazismo e o fascismo, e do outro lado a gente ia ter o comunismo, que era outra ideologia da época que vinha ganhando força. E aqui no Brasil, o comunismo e o fascismo, eles apareceram a partir de algumas organizações sociais, né? De um lado aqui a gente vai ter a Ação Integralista Brasileira, ou a AIB, né? Que era o braço fascista aqui no Brasil, né? Eles tinham aqui esse símbolo, né? O sigma, que quer dizer soma, né? Até se vocês forem olhar por exemplo, no Excel ou na matemática, né? Soma esse símbolo aí, né? E a ideia era de somar aí todos os brasileiros, né? E tinha como seu principal líder o Plínio Salgado, que veio do movimento reformista de 22, que a gente já estudou, né? Tinha aí um pensamento nacionalista, né? E também fez parte da ação constitucionalista que impôs ao Vargas a Constituição, certo? Ele teve essa organização aí, como eu já disse, foi inspirada no pensamento fascista, né? E aí a gente já começa a ver, né, aquela lógica da frase do Marx, né? Que a história se repete, porque muitos governos fascistas e pseudofascistas e neofascistas, vamos chamar assim, ainda se a gente pensar posterior a esse período aí, depois de 30, vão ser apoiados, né, por esses mesmos grupos, né? Então a gente vai ter o quê? Grandes empresários, né, membros da classe média e oficiais das Forças Armadas. Tudo porque o fascismo, como a gente já viu, quando a gente estudou a aula de fascismo, eles pregam a ordem, né? O que é comum para o pensamento das Forças Armadas, essa questão da hierarquia, né? Então eles querem impor essa lógica hierárquica para toda a sociedade. O grande problema é porque acaba com o pensamento democrático. Você não tem o direito mais de falar contra o governo. Então, Plínio Salgado ele tinha aí
dentro da AIB, né, da Ação Integralista Brasileira, esse interesse, né, e foi apoiado por esses grupos aqui. Eles tinham como um lema que é muito familiar para nós atualmente, né, que é pátria, Deus e família. Parece que copiaram atualmente, né? Então era esse sentido aí, esse discurso de chamar a atenção da população com uma lógica tradicional, mas o que a gente vê, né, a extrema direita querendo se sobrepor, né, aos outros grupos, como sendo eles os únicos que poderiam pensar, né, e os únicos que poderiam tomar as decisões, né. Então aqui, algumas coisas que eles pregavam, né, a ditadura nacionalista, como eu já falei, partido único, ou seja, não tem esse negócio de escolha, né, quem escolhe por você é o partido fascista. Era um anticomunista e antiliberal, né? Assim como os liberais também eram comunistas, né? E os comunistas são antifascistas e antiliberais, né? Eles tinham organizações paramilitares, na qual, né, eles usavam aqui, né, algumas camisas verdes, né? Por isso que eles eram conhecidos como camisa verde olivas ou galinhas verdes, né? Hoje a gente tem o gado verde e amarelo, ou amarelo. Brincadeira. Luta contra o comunismo. Então eles pregavam isso aí também. E do outro lado a gente ia ter a gente tinha, né, a Aliança Nacionalista Libertadora. Não é à toa que eu escolhi o vermelho, porque eles tinham o comunismo, né, como a sua corrente ideológica. Né? O seu principal líder, né, como a gente já viu aqui, vai ser o Luiz Carlos Prestes, aquele famoso Carlos Prestes, né, da coluna Prestes, que a gente já estudou um pouco antes, né, que fazia parte, ele era um tenente do Exército Brasileiro, montou uma coluna, saiu caminhando de chinela aí pelo Brasil, rodeando o Brasil todo, tentando livrar o Brasil dos grupos oligárquicos, né, dos coronéis. Ele não consegue, né, e aí foge do Brasil, acaba sendo perseguido aqui, né, fica proibido dele voltar para cá. Aí ele vai parar lá na União Soviética, onde faz treinamento, né, vai para a União Soviética, né, e começa a fazer parte da chamada Internacional Comunista, que era uma organização, como o nome já diz, comunista, em que tinha o intuito de internacionalizar essa ideologia. Ele retorna para o Brasil disfarçado, né, onde vocês podem acompanhar isso num filme muito bom, que é Olga, né? Ele volta para cá e traz junto com ele justamente a Olga Benário, né? Que era ali um Highlander, uma mulher ninja, mulher era treinada em todas as artes, era alemã, ou era russa, né? E era treinada ali em todas as artes marciais e habilidades militares de todos os tempos, né? E vem junto com ele para proteger ele, para vocês terem uma ideia. Ele estando aqui, né, eles acabam tendo um relacionamento, né, e tem um filho, né, e já eu continuo falando. Né? Então ele volta, né, e tem aí um caso, vem protegido com a Olga Benário e acaba tendo um caso com ela. A Ação Nacional Libertadora, a ANL, né, tinha essas ideias aqui, né, pregava a igualdade, era antiliberal, né, antifascista com certeza, e tinha como lema terra, pão e liberdade, né? O comunismo no período pregava sim também uma possibilidade de uma revolução, né? E uma ditadura do povo, ditadura do proletariado, certo? Só que aí eles vêm aqui para o Brasil, começam a organizar, né? E o governo Vargas continua reduzindo as liberdades do povo e faz muita pressão com o Partido Comunista que tinha aqui no Brasil, até que o Partido Comunista ele se organiza, né, e faz a chamada Intentona Comunista,
Então, destacar aqui que intentona, né, é tipo uma ação atrapalhada, né? E de certa forma, podemos dizer assim, um ataque meio louco. E de certa forma, a gente pode dizer que faz um pouco de sentido, né? Porque em 1933, né, esses grupos paramilitares da intentona comunista vão fazer vários ataques, né? O primeiro ataque é no batalhão de Natal, né, onde eles acabam controlando esse batalhão e declaram lá como principal ponto, né, da revolução que teoricamente iria acontecer no Brasil. Porém, logo no dia seguinte, né, eles fazem um ataque ao batalhão de Recife e é uma ação desastrosa. Né? Os comunistas são destruídos pelo exército que estava lá em Recife, né? Que estava lá, morrem mais de 100 dos atacantes, né? E aí, logo de cara, a gente começa a perceber que essa tentativa de revolução aqui no Brasil começa a ter já algumas derrotas. E para finalizar, né, essa derrota aí dos comunistas acontece quando o próprio Luiz Carlos Prestes, com outros, né, ataca o batalhão do Rio de Janeiro. Entre um dos intuitos que ele tinha era tomar, né, as armas, tomar aviões, né, e fazer bombardeios com esses aviões. O governo, né, para bloquear isso aí, para bloquear esse ataque, ele tem que explodir, né, as pistas de pouso e de decolagem para que os aviões não possam voar, né, e fazer esses ataques. Só que acaba que não tem sucesso, né, esses ataques. O Luiz Carlos Prestes vai preso, a Olga Benário vai presa, e aí assistam um filme para 14 anos, né? Então, se você já tiver, pode assistir. Agora é um pouco pesado, né? Tem algumas cenas um pouco mais tensas, mas é muito interessante para vocês perceberem como é que funcionava a lógica do nazifascismo, né, aqui no Brasil e também lá. Então a Olga Benário, o Luiz Carlos Prestes é preso, vai ser torturado aqui no Brasil, prática comum, né, até a Constituição de 1988, onde isso passa a ser crime, apesar do brasileiro ainda se encantar um pouco com essa prática, alguns, claro, não todos, né, nem sei dizer se é a maioria ou a minoria, mas alguns ainda favorecem, né, essa lógica da tortura. A Olga Benário, ela é entregue para os nazistas, né, para os alemães, e também vai sofrer algumas torturas lá, vai parar até num campo de concentração, né, e acaba, se eu não me engano, acaba morrendo por lá. A filha deles volta para cá, né, está aqui morando aí no Brasil, se não me engano, e é isso, né? Só que esse ataque da intentona comunista, ele acaba servindo para um propósito que fica se repetindo no Brasil, né? Aquela ideia de história que se repete. E aí é onde a gente entra na frase do Marx, né? E onde é que se repete? O medo vermelho. O Getúlio Vargas, ele vai utilizar a intentona comunista para começar a estimular ali o brasileiro de que existia um plano secreto onde parte dos brasileiros queriam tomar o país para os comunistas, né? E começa a surgir ideias assim estrambólicas, né? Fora de sentido, como a ideia, algumas ideias que comunista comia criança, esse tipo de coisa. E aí ele vai utilizar essa lógica do medo vermelho para dar o golpe, né? Vai dizer que tem um plano chamado Plano Cohen, né? Plano Cohen, que tinha o intuito de gerar que assim, na verdade a gente vai ter o José Olímpio, que foi pego escrevendo uma carta, né? E onde essa carta não tinha nada muito vamos dizer assim, revelador, nada demais,
Mas aí o Getúlio começa a colocar que esse cara fazia parte, né, dessa ideia de um plano que iria tomar o Brasil. E a partir daí ele vai dar o golpe, né, do Estado Novo, que a gente vai estudar com mais atenção na próxima aula. E o Brasil acaba utilizando isso em dois outros momentos da história, né? Então ainda hoje a gente vai ter em 64 também, quando vai se dar o golpe de 64, né? Os militares dão o golpe. O motivo também vai ser o mesmo, né? Esse medo, né, que se tem do Brasil ser tomado por comunista, né? O medo vermelho. E vira e mexe, atualmente a gente costuma ouvir pessoas que não têm compreensão da realidade falando a mesma coisa, né? Claro que assim como Getúlio, assim como 64, o intuito na verdade é mobilizar as massas, né? E ter vantagens políticas, e se valorizar com isso, beleza? Pessoal, por hoje é isso aí, né? Hoje a gente não vai ter questões, na próxima aula a gente vem com o Estado Novo. A gente está combinando aí na escola e esses dias eu posso passar um trabalho para você. Então fiquem atentos e é isso aí. Valeu, show!